Peppa pede que Justino mande chamar o médico, mas o coronel acha que não adianta, pois Teles já disse que o caboclo estava nas mãos de Deus. Peppa implora compaixão por quem salvou a vida do filho do marido. Mariquinha entra chorando, contando que Tobias está morrendo. Justino se comove rapidamente e decide sair para buscar o Dr. Teles de novo. Peppa tenta acalmar a enteada. Generosa tenta animar Felício, mesmo também abalada, sem ter Tobias por perto. Felício fala com dificuldade para a esposa ir para a fazenda ver o filho sozinha mesmo. Generosa não perde tempo e vai rapidinho com a permissão do marido. Felício se rende a fazer preces para a santa de joelhos e pede perdão por o que fez com ela em troca de que ela salve Tobias. Zé e Ciabina discordam sobre Zuca ter ido visitar Tobias sem a permissão de Luiz. Bina culpa Luiz caso Tobias morra, pois o caboclo estaria trabalhando para Boanerges até hoje se ele não tivesse seduzido Zuca e não seria vítima de uma tocaia feita apenas para Neco. Ciabina se cansa de fingir que aceita o casamento da filha e deseja que essa tocaia tivesse sido para Luiz Jerônimo. Zé fica chateado com a maldição da esposa e espera que Deus não mande um castigo para eles usando Zuca por causa disso. Bina considera que foi castigada de antemão, se esse for o caso. Boanerges e Luiz chegam na venda e Zaqueu conta que Tobias está muito mal, tanto que Justino foi novamente atrás do médico. Luiz sugere visitar Tobias, mas Boanerges não concorda em se enfiar na fazenda do inimigo. Boanerges pede que Zaqueu mesmo vá até lá para ver os rapazes e depois mande avisar sobre o estado deles para ele na fazenda. Zaqueu finge que o povo disse que seria ótimo para Luiz se Tobias morresse. Luiz deixa claro que jamais se valeria de violência. Ritinha manda Belinha relevar o fingimento de Neco, mas ela não aceita ser feita de palhaça. Belinha imagina que alguém ia querer fazer mal a Neco logo agora que ele tinha desistido da política e não era inimigo de mais ninguém. Peppa percebe que Neco também está muito febril como Tobias. Generosa chega para ver o filho em péssimo estado. Peppa manda Julieta buscar mais panos úmidos e avisa para Generosa que o médico já está vindo com Justino. Generosa se angustia e tenta ajudar o filho, contando que Felício conseguiu começar a falar e mandou ela ir até lá para vê-lo. Justino chega com o Dr. Teles em casa e trouxe Zuca, que estava no caminho para lá. Tobias não para de chamar por Zuca. Generosa amaldiçoa a cabocla, que é a culpada pelo estado dele. Zuca escuta tudo entrar bem na hora e deixa a sogra com a cara no chão de vergonha. Teles pede que todos saiam para poder examinar os rapazes febris tranquilamente, mandando apenas Justino ficar para ajudar. Zuca se arrepende de ter vindo, mas Generosa é obrigada a aceitar a contragosto a presença da safada. Peppa tenta acalmar a parteira. Tina pergunta por Tomé para Zuca. Nesse momento, Tomé está contando na fazenda de Boanerges que foi obrigado a buscar Zuca em Paudalho para ver Tobias antes dele morrer chamando por ela. Luiz concorda que foi o correto a se fazer. Tomé pede permissão para ir para casa para ficar com Generosa e Felício. Boanerges manda Chico se acomodar na casa. Emerenciana acha que o marido devia ir visitar Tobias, mas ele não vai fazer isso nem morto, e apenas vai esperar Zaqueu chegar com notícias. Mais tarde, Teles conta para Justino que a febre de Neco é normal pela condição dele e não corre risco de vida. Mas por Tobias já não pode fazer mais nada e ele realmente pode morrer. Então é melhor se preparar para a partida dele. Julieta escuta e Justino exige que ela não fale isso para ninguém antes da hora. Justino pede que Teles durma na fazenda por precaução. Tobias fica mais calmo e Tina pensa que foi por ele perceber a presença de Zuca. Zuca gostaria que o ex encontrasse alguém que o amasse de verdade e ele pudesse tocar a vida. Tobias pede para ela não falar isso com ele tão doente. Tobias acorda e fica consciente da presença de Zuca. Mariquinha espia pela porta e fica triste ao ver o ex-casal num momento tão delicado. Mariquinha vai para a sala contar que Tobias se animou ao ver Zuca. Dr. Teles pede para ir se deitar. Julieta fofoca para Tomé e Mariquinha que Chechel esteve na fazenda envenenando Justino para ele pensar que foi Boanerges quem mandou fazer a tocaia, já que o coronel mandou um telegrama e pode ter sido para esse jagunço forasteiro que veio fazer o serviço. Ritinha incentiva Belinha a visitar Neco de novo, já que Boanerges foi para a cidade e deve dormir por lá, mas a mocinha não aceita. Luiz não consegue dormir
e decide sair para dar uma volta. Ritinha pensa que ele está morrendo de ciúmes de Zuka ao lado do ex-moribundo. Nastácio conta para Chico que está aprendendo tudo que Mariquinha passou para ele e pretende ir embora para outro lugar quando souber fazer tudo direitinho, dando outro rumo para sua vida para não morrer como empregado de roça. Chico acha que ele vai se arriscar por bobagem, mas Nastácio não aceita ser feito de chacota por todo mundo só por ser ignorante. Por isso quer conquistar o mundo para se sentir completo. Luiz se junta aos dois na fogueira para bater papo. Chico pede que o doutor não se preocupe com Zuka, pois ela veio ver Tobias só por caridade com um moribundo no leito de morte. Luiz garante que não está com ciúmes, apenas está preocupado com Tobias e as confusões que estão surgindo. Emerenciana se irrita por não poder ir visitar Tobias e parecer que eles não se importam com o próprio afilhado. Boanerges acha que a culpa é de Tobias mesmo, que se bandeou para o outro lado e foi atendido lá. Emerenciana acha que eles não têm culpa alguma de Luiz ter roubado o Zuka de Tobias, pois eles se apaixonaram à primeira vista e nada teria impedido esse amor. Boanerges pensa na guerra quando descobrirem quem armou essa tocaia. Luiz se esquenta na fogueira, mas Chico e Nastácio avisam que ele pode ficar mal de novo quando sair de lá e tomar vento frio. Chico pergunta sobre a fazenda que Luiz ia comprar e dá a entender que quer trabalhar para ele, pois não aguenta mais ser feito de escravo por Zé no hotel, sem direito a um dia sequer de descanso na semana. Nastácio comenta que também não tem folga e não é valorizado na fazenda, mesmo tendo sido criado por Boanerges e Emerenciana desde bebê, depois que os pais dele morreram. Mas sabe que não vai deixar saudades para ninguém se for embora algum dia. Luiz pergunta se ele não quer ficar com Ritinha, mas Nastácio sabe que isso é só uma ilusão e não se importa de verdade com a espevitada. Chico fofoca que ele quer ir embora para ser doutor como Luiz. Nastácio conta que pegou gosto pelo estudo e sabe que pode chegar onde quiser se tiver esforço. Chico debocha que o coitado só vai virar um mendigo andarilho se botar o pé na estrada. Nastácio garante que vai embora e voltará de cabeça erguida com um diploma na mão para esfregar na cara de todo mundo. Tina conta para Zuka que Mariquinha ficou a noite toda com Tobias, então deve gostar mesmo do caboclo. Marinha aparece para cumprimentar Zuka e ver como está Tobias. Nastácio sugere ir para dentro de casa, mas Luiz vai ficar mais um pouco na fogueira. Luiz reflete que seria melhor Tobias morrer mesmo, já que ele nunca vai aceitar o amor dele com Zuka. Luiz pensa também que Zuka poderia voltar para Tobias ao vê-lo naquele estado, e pede em voz alta para ela não fazer isso. Tomé aparece e escuta ele falando sozinho, sabendo que o doutor está morrendo de ciúme. Luiz foge do assunto, mas Tomé sabe que ele adoraria a morte de Tobias para poder viver em paz com Zuka. Generosa volta para casa e vai dormir com o marido. Felício quer ver o filho, mas Generosa pede para ele esperar até amanhã que Tomé pode levá-lo. Luiz começa a tossir novamente, já deitado na cama. Zuka sente a febre de Tobias baixando. Tina manda Zuka ir dormir enquanto ela vela o irmão. Mariquinha conversa com Zuka na sala e pede um conselho para conquistar o Tobias, pois o ama muito, mas ele só pensa na ex. Zuka não sabe dizer, mas deseja que isso aconteça. Justino encontra as duas conversando e comenta que Zuka era o remédio que Tobias precisava para melhorar. As meninas vão dormir e Justino fica pasmo com a cortesia de Mariquinha em trazer sua principal rival amorosa para dentro de casa para ficar com Tobias. No dia seguinte, Tomé cavalga em direção à venda e conta para Zaqueu que Tobias está melhorando, graças a um remédio chamado Zuka que veio de pau-d'alho para tratá-lo. Tomé manda Zaqueu avisar que Mariquinha vai dar aula hoje para as crianças. Justino avisa para Zuka que vai mandar alguém levá-la para casa de Boanerges, mas ela dispensa para ir sozinha mesmo. Teles conta que os dois baleados estão bem na medida do possível e agora eles precisam receber cuidados até se recomporem. Teles comenta que o remédio de Tobias realmente foi Zuka. Zuka fica sem jeito e tenta sair da mesa. Mas Justino pergunta se a mocinha sabe para quem Boanerges mandou um telegrama um dia desses. Mariquinha se indigna com a pergunta do pai. Zuka não sabe responder, pois isso é o trabalho do pai dela, e pede licença. Justino acha que está na hora de mandar Tobias para casa para ser cuidado pela família. Mariquinha não consegue disfarçar que deseja ele por mais tempo em casa.
Teles acha que em uns 2 dias o caboclo pode ir para casa. Peppa vai ver Neco e manda Julieta fazer um café da manhã bem reforçado para ele. Julieta resmunga que a espanhola já está achando que é mãe de alguém. Tobias pergunta por Zuka para Tina, mas Peppa entra e conta que ela já foi embora para casa de Boanerges. Tobias fica chateado sem poder falar com ela. Zuka cavalga sozinha pelo campo rumo à fazenda dos primos. Maria conta na mesa que Luiz quase não dormiu e saiu cedinho de casa. Emerenciana imagina que ele foi atrás de Zuka na casa de Justino. Belinha também quer ir lá para visitar Neco, deixando Boanerges furioso. Zuka e Luiz Jerônimo se encontram no campo por coincidência e se abraçam. Luiz assume que estava morrendo de ciúmes e questiona como foi a estadia de Zuka com Tobias. Zuka se irrita com as dúvidas, pois a única coisa que ela sentiu por Tobias foi pena e remorso ao vê-lo naquele estado deplorável. Luiz não quer que Zuka volte para ficar com Tobias. Zuka não permite que macho nenhum mande nela e desiste de conversar com Luiz, pegando o cavalo para ir embora sozinha. Zuka chega na fazenda e conta para Emerenciana que Tobias amanheceu melhor. Emerenciana pergunta se Zuka ouviu alguém acusando Boanerges na casa de Justino, mas ela nega. Tobias chega reclamando com Zuka, mas ela foge para ir tomar banho e descansar. Emerenciana manda Luiz parar de demonstrar ciúmes, pois Zuka não atura isso. Chico e Ritinha atormentam Belinha no caminho para visitar Neco, mas ela jura que não vai de jeito nenhum. Belinha segue sozinha e manda os dois irem para a fazenda de Justino visitar Tobias sem ela. Ritinha pergunta se Chico já teve um amor como o de Belinha e Neco, e ele responde que é justamente a espivitada. Ritinha morre de vergonha e Chico pede para namorá-la, prometendo até vir embora de Paudalho só para ficar com ela. Ritinha aceita e faz Chico muito feliz. Zaqueu conta para Anastácio que Mariquinha passou dizendo que os meninos tiveram febre durante a noite, mas amanheceram bem. Anastácio sugere que Zaqueu vá visitá-los e deixe a venda nas mãos dele. Zaqueu decide confiar no exibido e aceita a proposta para ir na fazenda rapidamente, deixando Anastácio todo pimposo na venda. Justino avisa aos meninos que vai na cidade para investigar quem armou essa tocaia para eles, e conta sobre o telegrama que Boanerges mandou pouco antes desse forasteiro jagunço aparecer para fazer o serviço. Neco não aceita que o pai acuse Boanerges, mas Tobias opina que quem quer que seja vai ter que pagar. Vigário conta para Boanerges que o jagunço já foi sepultado como indigente. Boanerges conta que foi na delegacia de antemão para evitar que o acusassem falsamente, mas Vigário acha que não serviu de nada. Chico Bento conta que tem um boato na cidade sobre Boanerges ter ido até Paudalho só para mandar um telegrama para uma pessoa desconhecida, e o povo está pensando que foi para o tal jagunço. Boanerges se revolta por estar na mira de acusações sem fundamento. Chico Bento pergunta se Boanerges mandou o telegrama para o deputado de verdade. Boanerges jura que foi, mas Vigário pergunta se ele pode provar isso.